Olá pessoal, estamos aqui na página 61 e hoje nós vamos falar sobre o Stalin e o socialismo soviético. Esse tópico é o último que fala sobre a Revolução Russa. Olha aqui, ó. O poder que Stalin alcançou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não pode ser explicado apenas pelo Grande Terror. Outros fatores devem ser considerados como a melhoria do nível de vida da população russa. Em 1928, havia 12 milhões de estudantes. Em 1938, esse número chegou a 31,5 milhões. Antes da Revolução Russa, havia 20 mil médicos no país. Em 1937, 101 mil. Também, antes de 1917, as bibliotecas públicas possuíam 640 livros para cada 10 mil habitantes. Em 1939, passou a ter 8.600 livros para o mesmo número de habitantes. O Estado soviético assegurou condições mínimas de habitação, educação, assistência médica, alimentação e vestuário para a população. A industrialização gerou milhões de empregos. Em 1926, havia 4 milhões de trabalhadores assalariados. Em 1939, 14 milhões. Cerca de 17 milhões de camponeses foram para as cidades em busca de trabalho. Os jovens tiveram acesso à escola. Os homens conseguiram emprego. E as mulheres, sobretudo nas áreas rurais, passaram a usufruir de direitos de estudar e de trabalhar. Então, pessoal, aqui, nesse primeiro parágrafo, mostra alguns dados, sociais que melhorou da Revolução Russa até os anos 30, anos 40, tá? Número de estudantes, número de médicos, bibliotecas, empregos e outras coisas. Olha aqui, ó. Apesar de os índices se mostrarem positivos em vários setores, os grandes beneficiados do regime foram os altos funcionários do Estado, diretores de empresas estatais, políticos de alta cúpula do partido, oficiais das Forças Armadas, com uma série de privilégios econômicos e benefícios sociais. Eles formaram um novo grupo dominante, os chamados de nomenclatura. Outro fator a ser considerado é a eloquente propaganda que o Estado produziu sob o governo de Stalin para enaltecê-lo, sobretudo a partir de 1939. A propaganda chegou ao seu apogeu. Stalin era chamado de guia genial do povo, construtor do socialismo, pai dos povos, guia do proletariado mundial, melhor amigo das crianças, maior gênio militar de todos os tempos e locomotiva da história. Então, pessoal, aqui são só adjetivos, que engrandecem, os feitos de Stalin. Quem seria o doido de dizer o contrário, Talvez a melhor explicação para o sucesso do Stalin e de seu modelo de socialismo soviético residia na conjuração de 3 fatores: o terror do Estado, que falamos, a supressão das oposições e o desenvolvimento econômico do país e o fortalecimento da indústria soviética e a ascensão social de milhões de pessoas beneficiadas pelas políticas públicas estatais. Então, esse texto aqui fala que é uma conjugação de fatores, Sucesso econômico, emprego,
propaganda e falta de oposição. Então dá para te compreender nesse sentido, né, pessoal? Vamos ver. Vamos falar agora sobre modelo de socialismo soviético. Uma avaliação. Veja aqui, ó. Na verdade, para um país atrasado e primitivo, isolado de ajuda estrangeira, a industrialização sob ordem, com todos os seus desperdícios e benefícios, funcionou de modo impressionante. Transformou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas numa grande economia industrial em poucos anos. Contudo, o sistema manteve o consumo da população em baixa. Em 1940, a economia produziu apenas pouco mais de um par de sapato por cada habitante na União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Deu-lhe trabalho, comida, roupa, habitação, a preços controlados, ou seja, subsidiado, aluguéis, pensões, assistência médicas e uma certa igualdade, até que o sistema de recompensas com privilégios especiais para a nomenclatura se descontrolou após a morte de Stalin. Muitos mais generosos deu educação. A transformação de um país em grande parte analfabeto na moderna União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi, por qualquer padrão, um feito impressionante. E para milhões de habitantes das aldeias, para as quais, o mesmo nos tempos mais difíceis, o desenvolvimento soviético significou a abertura de novos horizontes. Então, como diz aqui, né, pessoal, os soviéticos não tinham, até então, né, experimentado um desenvolvimento industrial. Tá? Então, o Stalin promoveu isso. Embora o consumo das famílias soviéticas tenha se mostrado bem baixo, tá? Em comparação às economias do Ocidente. Mas para eles foram algo, né, impressionante. Algo que até então eles ainda não tinham experimentado. Tá certo? Então, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo, né? E eu peço que vocês possam ver todos os vídeos numa sequência, tá? Para poder fazer sentido. Até mais.